Amém. Então, nós estamos aqui para mais uma reunião. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um que pôde entrar, né? A Sandra chegou por último, a Nilda, Deus abençoe, o André. Glória a Deus pela vida de vocês, por cada um, né? Que se dispôs a estar aqui. Então, em oração, me veio no coração, né? O título da mensagem, Deus acima de tudo, né? E seremos julgados por nossas obras e salvos pela graça de Deus. Então, hoje esse é o nosso tema. E nós vamos começar lendo o Salmo 140, do versículo 1 ao 6. Vamos ver o que está falando, né? Salmo 140, do versículo 1 ao 6. Fala assim: Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Aleluia, né? Então, o que nós vemos aqui? Davi, ele estava orando. Por quê? Davi foi um homem escolhido por Deus. E a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, como todos nós, tinha muitos adversários. E como que Davi lidava com os seus adversários? Na oração, né? Ele buscava a Deus e ele colocava os inimigos deles nas mãos de Deus. E ele falava para Deus: Deus, me livra dos meus inimigos, daqueles que se levantam contra mim, aqueles que me defamam. E assim Davi ia vencendo. Davi foi um vencedor, porque ele não dependia da sua força, ele dependia de Deus. A maior arma de Davi era a oração. E a nossa maior arma é o quê? É a oração. Nós vemos que ali está tendo uma guerra, né? E todos nós estamos assim preocupados também, né? Ali a Ucrânia sendo bombardeada, né? E a Rússia, o quê? A Rússia parece que é um país assim muito potente, né? Tem armas nucleares, bomba atômica, né? E o Senhor foi ministrando no meu coração que Deus, Ele está acima de tudo isso. Deus está acima de toda guerra. Deus está acima da bomba atômica. Deus está acima de tudo. E Deus pode todas as coisas, né? Então, como que nós vamos agir no mundo que nós estamos vivendo, né? Nós vemos que nós estamos aí acabando de enfrentar uma pandemia e agora vem guerra e certamente a economia vai mudar. Nós vamos ter que enfrentar várias batalhas aí. E nós vamos enfrentar com quem? Com Deus, porque Deus está acima dos nossos adversários. Tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, Deus está acima. Então, para que nós vamos nos preocupar? Se Deus está acima de tudo. Deus é muito mais poderoso do que qualquer armamento da Rússia, qualquer bomba atômica. Ele é criador dos céus e da terra. E a nossa maior arma contra todos os principados, contra todas as potestades, é a oração. É ter Deus do nosso lado, né? Luciana, seja bem-vinda. Então, e nós vemos o que também? Que o mundo, ele tá cheio de quê? De imundícies, de coisas profanas, de coisas erradas, né?
E para nós termos Deus do nosso lado, nós precisamos nos libertar de todo o pecado, de toda a imundície, né? Eu estava observando que o Senhor tem sempre falado em Gálatas 5. Eu falei, mas tá vindo? Eu vou falar, né? E Gálatas 5, 19 a 21, ele fala do que nós não podemos ter, para nós termos o quê? A proteção de Deus. Porque Davi orava e Deus respondia. Deus livrava Davi dos seus inimigos, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E todavia, se Davi pecasse, ele se voltava para Deus, arrependia e punha a vida dele em ordem. E assim temos que ser nós, né? Então nós temos que nos livrar de quê? Das obras da carne, da nossa vontade, né? E as obras da carne são o quê? São as impurezas, a prostituição, a idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, as invejas, glutonarias, e aqui fala e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, né? Então, nós temos que nos livrar de toda a imundície desse mundo. O mundo, eu acredito que, assim, Deus está irado com o mundo, né? A gente vê que as coisas não estão muito bem e tudo tem a permissão de Deus, né? Quando começou essa pandemia, eu lembro que vinha uma presença de Deus e Deus me levava no livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel é justamente o que nós estamos vivendo. E era a ira de Deus sobre a terra, sobre aquele povo, né? Então, nós precisamos nos libertar de todo pecado e procurarmos o quê? Viver no Espírito, viver em amor, né? Aqui fala dos dons do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, para nós conseguirmos ter Deus do nosso lado, nós precisamos abandonar tudo que é pecado, tudo que não é de Deus, nós precisamos arrancar, tirar. E tirando e colocando o que? Os dons do Espírito na nossa vida, né? E tirar a nossa carnalidade. Porque volta e meia ela quer vir. Ela quer ter raiva das pessoas, ela quer ter ódio, ela quer confrontar, vem alguma coisa, ela bate de volta. Então a nossa carne tem que morrer e o amor tem que prevalecer nas nossas vidas. Esses dias para trás, Deus nos deu uma palavra sobre Débora. E se tem algo que eu não esqueço, é que Débora foi levantada mãe de Israel, do povo de Israel. E eu vejo que para a gente vencer nesse mundo e para ter Deus do nosso lado, nós temos que ter o amor de mãe, o amor de pai, buscar esse amor de Deus que morreu por todos os nossos pecados para nós vencermos as batalhas da nossa vida. E quando nós orarmos assim como Davi orava, Deus vai nos responder e vai nos livrar dos nossos inimigos, das adversidades. Inimigos, eu falo, é tudo, é doenças, é enfermidades e muita coisa, né, que vem contra nós. A palavra de Deus fala em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós estamos andando com Deus, Dona Tereza, seja bem-vinda. Então, se nós estamos andando com Deus e fazendo a vontade de Deus, Deus está do nosso lado. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, é como se nós tivéssemos, assim, para explicar melhor, é quase blindado por Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Será uma guerra? Será uma peste? Será uma pandemia? Ninguém. Então Deus precisa ser por nós. E Deus vai estar por nós, vai nos defender quando nós formos uma mulher e um homem segundo o coração dele. Andar segundo a sua vontade, né?
Em Romanos 2:7, do 7 ao 11, vamos ver o que está falando. Romanos, vou achar aqui. Só um minutinho. Romanos 2, do 7 ao 11. Então fala assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos estar lendo agora também Efésios 2, 8 a 10. Vamos ver aqui. Efésios 2, o 8 e o 10, né? Fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Então aqui Paulo está dizendo que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. E nós vemos que a salvação é pela graça. Mas como que Deus vai ser juiz na nossa vida? Pelas nossas obras, né? Então, nós precisamos fazer boas obras. Nós vamos ser justificados diante de Deus pelas nossas obras, salvos pela graça, mas justificados pelas obras que nós fazemos, pela vida que eu levo, pela vida que você leva. Então nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Então aqui fala assim: quando formos julgados, seremos julgados não de acordo com o que a nossa boca confessou e proferiu a respeito de Jesus, mas sim de acordo com a vida que tivemos vivido. Ao confessar Cristo como seu Salvador, o cristão deve também proferir isso por meio da maneira como vive, ou seja, uma vida de obediência a Deus, perseverando em caminhar da maneira que a Bíblia nos ensina, que é a vontade de Deus, abandonando a prática do pecado. Ao fazer isso, o crente está demonstrando os frutos da sua salvação e agindo em conformidade com a sua confissão de fé. Ele está demonstrando que o Espírito Santo que habita nele está transformando o seu viver. Então nós podemos concluir que seremos salvos porque cremos de todo o coração em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Contudo, na hora do julgamento, o Senhor avaliará se o modo como vivemos condiz com a nossa confissão de fé e se produzimos frutos dignos de arrependimento, dignos de um cristão genuíno que possui o Espírito Santo. Então nós devemos avaliar nossa conduta diante de Deus, pedi-lo para sondar o nosso coração, porque há muitos que dizem amar a Cristo da boca para fora, enquanto levam a vida injusta e desobediente, seguindo as suas próprias vontades, né? E então a gente vê que Paulo aqui diz que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, um dia, nós vamos ser julgados por Deus. Será que a Iraci fez boas obras ou más obras?
Ela me aceitou, mas a vida dela se condiz com quem falou que aceitou Jesus, com quem anda com Jesus? Então não é só falar eu sou de Deus, eu tenho que mostrar que eu sou de Deus. A minha vida tem que condizer com o que eu prego, com o que eu falo, né? E um dia nós vamos chegar diante de Deus, né? E haverá juízo de Deus para os desobedientes, né? Então nós precisamos ter cuidado com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, né? E eu vejo que os inimigos de Davi, muitas vezes nós temos os mesmos inimigos. Davi era defamado, Davi era julgado e era toda espécie de inimigos. E nós precisamos ver de que lado eu estou. Porque os inimigos de Davi eram aqueles que condenavam, que falavam mal, que julgava, que fofocava, que queria destruir, que tinha inveja de Davi. E como será que é a minha vida? Como será a nossa vida? Será que nós queremos somente o bem das pessoas? Ou será que às vezes nós queremos destruir, às vezes nós queremos o que é dele, o que é dela, né? Como está o nosso coração? Será que nós estamos do lado de Deus? Ou será que nós estamos do outro lado? Que nós não poderíamos estar, né? Então nós precisamos avaliar a nossa vida, como está o nosso coração, como está a minha vida, o que eu tenho desejado para o meu irmão, o que eu tenho pensado do meu irmão, será que eu tenho agido com amor com ele, com misericórdia, com mansidão, com domínio próprio? Se eu estiver assim, eu estou do lado de Deus, mas se eu estiver agindo de outra forma, eu estou do outro lado, né? E eu vou responder diante de Deus pelos meus atos, né? Então, aí hoje cedo eu orando e me veio Isaías 5. Aí eu acho tão interessante que eu falo assim, gente, mas que coisa, parece que não tem nada a ver. E depois tem tudo a ver, né? Então nós vamos ler Isaías 5, 12 e o 13. Fala assim: liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Agora o versículo 20 fala assim: ai dos que o mal chamam bem e o bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. E então a gente vê aqui que aqui iria vir juízo de Deus sobre o povo. Porque o povo não estava nem aí com Deus. Eles faziam as festas, bebedice, ali, era uma fartura só. Ou seja, Deus estava dando ali o pão, né? Estava dando a saúde para eles ir para as festas, para eles se alegrarem. Mas Deus não estava com eles. Ali tinha a mesa farta, tinha as bebidas, tinha tudo, mas Deus, ninguém lembrava de Deus, né? E então nós temos que refletir isso nas nossas vidas. Eu vejo que antes da pandemia, as pessoas não estavam importando muito com Deus não, gente. E eu acredito que nem hoje estão. Então o mundo, ele está assim, uma perversidade. O mundo está dominado pelas forças do mal, porque não tem condição. Aqui a palavra de Deus fala, o bem eles chamam mal e o mal de bem. E o que a gente vê hoje? A gente vê
Fátima, seja bem-vinda. A gente vê a mesma coisa. O povo tá mudando as coisas. Ah, aquilo lá que é horrível, que a gente não pode fazer, não, aquilo ali é o bem. Quem tá errado é aquele que faz o bem. Então as pessoas, para se livrarem da condenação, eles condenam o outro. Então, o que o certo, o que a pessoa certa está fazendo é o errado. E o errado que ele está fazendo é o que é certo. E aqui Deus estava falando, né? Que Deus estava irado com aquele povo. Ai daquele povo que estava se mudando todas as coisas, né? E Mateus 6, 19 a 20 fala para a gente buscar, não acumular, né, tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. E eu fiquei imaginando, né? Qual de nós compraria hoje um prédio, uma casa lá na Ucrânia? Quem quer comprar uma casa na Ucrânia? Ninguém. Sabe por quê? Porque lá está em guerra. Lá qualquer hora vai cair uma bomba e vai destruir tudo. E nós não podemos pensar diferente. É claro que nós temos que trabalhar, mas não para acumular tesouros aqui na terra, porque nós temos que acumular tesouros no céu. Nós temos que trabalhar, gerar empregos e abençoar as pessoas com o nosso ganho, né? Mas nós não podemos estar com os nossos olhos aqui na terra, porque daqui nós não vamos levar nada. E essa terra, ela vai ser destruída. E tudo que tem nela vai ser destruído. Ali como a Ucrânia está sendo bombardeada e ninguém quer nada ali da Ucrânia, assim temos que ser nós. Nós temos que buscar tesouros no céu. No céu, aqui na terra é trabalhar sem muita ambição, sem ficar querendo mais e mais e estar assim lembrando de Deus, sempre pondo Deus em primeiro lugar, porque quando a gente põe Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas, né? E se nós quisermos proteção de Deus, nós precisamos buscar tesouros no céu, não na terra, né? E eu vejo que um dia a porta da graça, ela vai fechar. Hoje nós estamos na graça de Deus. Deus tem chamado o povo para sua graça, para receber Ele, para abandonar os falsos ensinos, idolatrias, feitiçarias, né? Então a porta da graça está aberta, né? Então nós entramos por ela e começamos a agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, né? E nós vamos dando frutos, os frutos que Deus quer que a gente dê. Por quê? Não é porque nós aceitamos Jesus, não é porque nós temos Jesus que tá tudo bem, agora acabou. Não, nós vamos ser julgados. Nós não podemos levar o nome de Deus de qualquer maneira, né? Então nós precisamos diariamente avaliar as nossas vidas. O que eu estou fazendo? Davi orava e Deus o protegia e Deus livrava ele dos inimigos. Por quê? Porque ele era reto, porque ele era correto, porque ele levava Deus a sério, porque ele andava com integridade. E se nós fizermos da mesma forma, nós não precisamos temer pandemia, nós não precisamos temer guerra, né? Porque Deus estará conosco e os nossos inimigos serão os inimigos de Deus. Então a pessoa que tem Deus, que procura andar no Espírito, andando com Deus, lado a lado ali com Deus, gente, o inimigo não chega nem perto. Porque o inimigo chega perto de quem tem Deus, não. A gente tem que pensar, olha, o inimigo está chegando muito perto. Uai, não pode, né? Então, todas as vezes que o inimigo me venceu, é porque eu estava na carne, né? Porque se eu tivesse no espírito, ele não ia chegar nem perto. Ele falou, não, vou vencer mesmo, não quero, deixa pra lá, né? Então, quando nós estamos andando no espírito, o inimigo fica lá longe. Ixi,
Olha lá, nossa, olha quem tá com ela. Aquela ali vive no espírito, ela vive orando, ela vive. Eu não consigo derrubar ela. E é assim, eu não consigo derrubar ele. Então é assim que tem que ser as nossas vidas. Nós precisamos andar no espírito, né? E a nossa maior arma é o quê? É a oração. A maior arma de Davi era a oração. É claro que ele ia para a batalha, que ele ia à guerra. Mas a maior arma dele era a oração. Antes dele ir para a guerra, ele orava. Ele tinha a direção de Deus e Deus fazia ele vencedor. E quem vai nos proteger no mundo que está dessa forma, do jeito que está, um mundo incerto? É Deus. Mas se Deus estiver conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, para que nós vamos nos preocupar? Nós temos que nos preocupar em santificar. Nós não precisamos temer o governo lá da Rússia, aquele homem que eu esqueci até o nome dele. Nós não precisamos temer guerras, pandemia. Nós temos que temer a Deus. Temer a Deus, procurar andar com Ele, uma vida reta, uma vida plena. E ao seu redor terá anjos te guardando, te protegendo. O Espírito Santo vai estar com você, vai estar na sua casa. Você vai estar protegido. Vai estar. É palavra de Deus para nós, né? No Salmo 46, do 1 a 3, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas adversidades da nossa vida. Então, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Se Deus é aquele que você pode refugiar nele, se Deus é aquela fortaleza da sua vida, não dá para ficar preocupado, não, gente. Não dá para perder noite de sono, não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E como que Deus vai ser por nós quando nós estivermos fazendo boas obras, amando de verdade, não deixando o inimigo chegar até nós? O inimigo não pode chegar até nós. Quando ele chega, é porque eu dei lugar. Porque se nós estivermos no espírito, gente, não tem jeito. Ele não consegue chegar, né? Então, nós precisamos entender tudo isso, procurar viver uma vida reta, íntegra e ficar tranquilo. Quem anda no espírito tem Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza. Deus estará na sua adversidade. Ah, você está livre de adversidade? Não, mas Deus estará com você nela. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro, Ele é o seu refúgio. Ah, gente, para que preocupar? Para que ficar ansiosa? Para quê? O segredo é ser um Davi. É um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, né? Eu acho que receber esse título, gente, o trem é bom demais, viu? Porque Davi conquistou, foi um rei abençoado, Deus era com ele, muitos queriam matar, perseguir, mas ninguém venceu Davi. E ninguém vence aquele que tem Deus, aquele que se refugia em Deus, aquele que tem Deus, que tem a fortaleza de Deus na sua vida, né? Então, pode vir bomba atômica, pode vir o que quiser. Se eu morrer, na hora eu vou estar nos braços do meu Pai, porque eu estou no Espírito, eu estou andando com Ele. Então, é daqui para a glória, né? Então nós não precisamos temer nada, nós temos que procurar andar no Espírito, andar segundo o que Deus quer de cada um de nós, e tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Deus vai cuidar de nós, cuidar da nossa casa, né? Mas
nós temos que tirar a nossa carnalidade, tirando, e sendo transformada a cada dia à imagem e semelhança de Cristo. E tudo vai dar certo, não tem como dar errado, amém? Então era essa mensagem de hoje, que Deus abençoe, né?